está vendo a sua nova volta da equipe do Fortaleza em outra função? Boa tarde, boa sorte. Boa tarde, Thelma. A gente está apostando muito nessa volta, numa função mais científica, agora como fisiologista do clube. E o nosso trabalho vai ser voltado totalmente para ajudar o pessoal da preparação física. A função do fisiologista é apoio, né? Testar, analisar as capacidades físicas desses atletas e com isso poder entregar ao preparador físico as características de cada um, em termos de força, velocidade, coordenação, potência, e com base nisso ele pode organizar o treino físico dele. Também estamos fechando uma parceria com a universidade para que a gente possa ter em todos os jogos cerca de 30 universitários fazendo scouting, que é o levantamento físico e técnico. Tudo aquilo que acontece dentro de uma partida para poder estar entregando tanto ao Flávio quanto ao Pedro, né, as informações. Isso é muito importante, isso é algo que realmente vai dar, se a gente espera, um up bem grande para o Fortaleza. Você viu agora a estrutura do Tricolor de Aço depois que você veio aqui pela primeira vez? O Fortaleza ele não deve nada a nenhum clube do futebol brasileiro, eu sempre digo isso, né? O Fortaleza tem uma estrutura fantástica, tanto na parte de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, tem um refeitório fantástico, tem um alojamento, então ele tem uma estrutura muito boa, tem o CT, tem o seu campo, o gramado está em excelentes condições, então eu acredito que tem tudo, né, na sua infraestrutura e com seus profissionais para conseguir um grande resultado nesse ano. Paulo Manes, aí é o pessoal da UFC que vai fazer isso? Não, nós estamos fechando, eu não gostaria de falar ainda porque nós estamos em contato com duas universidades, depois eu preciso da aprovação, obviamente, do diretor de futebol, do presidente do clube, né, para que a gente possa realmente fechar. Mas já estamos em contato com duas universidades que mostraram interesse em nos apoiar durante esse processo todo. A importância do seu trabalho, Everaldo Ramalho, nesse momento em que o Fortaleza está iniciando a pré-temporada, visando praticamente 5 competições na próxima temporada, já que tem também a Copa dos Campeões. A importância desse início de trabalho na sua área. A fisiologia, ela tem o papel principal do fisiologista é analisar a máquina chamada atleta. Então nós precisamos ver qual é a qualidade do motor, como é que está a parte muscular desses atletas, no tocante ao desempenho físico, né? O preparador físico organiza os seus treinos e precisa de um respaldo da fisiologia para que ele não corra nenhum risco durante esse ano, que o mínimo possível de lesões ocorram. Então é para isso que a gente trabalha. Nesse primeiro momento, nesses atletas que nós estamos identificando, analisando, tem número 19, ainda falta um grupo se apresentar, nós já começamos a perceber as características, aqueles que são mais ágeis, aqueles que são mais resistentes, aqueles que têm mais potência, mais velocidade, resistência de velocidade. Para que os senhores entendam, eu acho que o principal aspecto seria o seguinte: ontem vocês puderam assistir uma grande partida pela TV, onde o Barcelona é o time que tem o menor índice de perca durante uma partida. Vou explicar o que é isso. Primeiro minuto de jogo, último minuto de jogo. A velocidade dos jogadores do Barcelona reduz-se em 2% somente. Esse é um número assustador. No Brasil, esse número chega em 10% a 15%. Então nós vamos tentar perder menos do que 10%. Esse é o objetivo do Fortaleza esse ano, perder menos do que 10% durante os 90 minutos de jogo. Assim nós já estaremos acima da média brasileira. Aproveita o Bora Leão. Como é que vai se dar esse teu trabalho junto com o treinador Flávio Araújo? Como é que vai fazer essa troca de informações? O Flávio é uma pessoa fantástica, tanto ele quanto o Pedro, são duas pessoas que entendem a importância da fisiologia. Mas o fator principal hoje é essa comunicação. De nada adiantaria eu fazer um trabalho, fornecer isso em forma de gráficos e tabelas, se o treinador não me desse a liberdade e não tivesse interesse em ver isso, o que não acontece. Tanto o Flávio quanto o Pedro têm muito interesse, perguntam, querem saber qual o objetivo do teste, por que eu estou realizando aquele teste, o que o atleta, o que a equipe e ele como treinador ganha com os resultados desse teste. Então isso é o mais importante, a valorização do trabalho do fisiologista é o que pode ajudar a dar o êxito à equipe. Obviamente que só o meu trabalho não vai fazer nada e os trabalhos individuais não somados não trazem nada ao clube. Oi, senhor Charles Gaspar do clube, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, o que pesou para você virem aqui no Fortaleza, essa tua volta no Fortaleza? Na realidade, o que te trouxe aqui desse problema? Rapaz, vou ser bem sincero, a saída do Fortaleza foi uma saída amarga, né? Nós saímos, o clube estava em terceiro lugar na segunda divisão, na 8ª rodada, mantinha a terceira posição. E, sinceramente, eu não gostei de sair naquele momento, eu saí contrariado, não com o então presidente Marcelo Desidério, que me dava total apoio, mas por motivos internos que vocês todos sabem bem na época. Então, é muito importante para mim essa volta.
essa oportunidade de voltar e poder, quem sabe, levar aonde ele estava naquela época, naquele momento, né, ajudar todo esse pessoal que está trabalhando agora a voltar nesse primeiro estágio à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E ainda não se contentar com isso, né? A gente não pode se contentar, e naquela época eu falava isso, uma outra função, e o Fortaleza jamais pode se contentar com uma segunda divisão de Campeonato Brasileiro, quanto mais terceiro. Edson, Ivan Bezerra, direto do Nordeste, você podia relembrar um pouquinho? Eu lhe conheci como gerente, homem organizacional, no início do Uniclinic e tal. Você mudou tanto e agora é fisiologista? Como foi isso? Na verdade, eu tive a oportunidade no futebol de passar por todas as funções, desde atleta, treinador de base, preparador físico, gerente de futebol, diretor de futebol. Mas a minha formação acadêmica, eu concluí meu doutorado na área de fisiologia do treinamento, né? Durante todo o tempo que eu vivi na Europa, eu trabalhei mais com essa parte de campo, de testagem de atletas, né? Isso me atrai, me encanta bastante. O rendimento do atleta, a melhoria do rendimento. Isso é algo encantador, é isso que me faz voltar nessa função muito feliz. As funções, elas têm características diferentes. Quando você trabalha no gerenciamento, na gerência do futebol, é uma parte mais burocrática, uma parte mais, do ponto de vista gerencial, é mais pesada, né? Uma coisa assim que a responsabilidade parece ser maior. Mas, na verdade, toda e qualquer função dentro do nosso clube tem uma importância significativa. Então, eu acredito que eu posso ajudar a Fortaleza como fisiologista nesse momento. O Edson, me mata uma curiosidade. Um time bem preparado fisicamente, na parte de fisiologia, passa a correr melhor, a render mais dentro de campo? Volto a te falar. Obrigado pela pergunta. Eu acredito o seguinte, uma equipe de futebol hoje que não consiga manter um nível elevado durante os 90 minutos, ela está fadada a levar os gols após, quando falta ali cerca de 15 minutos, né, que é o que nós temos observado no futebol brasileiro. Nós temos aí a média de gols do último campeonato, nos primeiros 20 minutos nós temos cerca de 48% dos gols marcados, os primeiros 20 minutos, né, onde as equipes teoricamente estão com a sua parte física bem evidenciada. E nos últimos 15 minutos nós temos mais 30% dos gols, que são aqueles gols de virada, ou quando uma das equipes perde muito fisicamente em relação à outra. Então, do ponto de vista da fisiologia, nós temos que manter essa equipe o quê? Não só correndo, né? Mas correndo de forma inteligente, de forma coordenada, e isso a fisiologia faz. Então a gente busca orientar os atletas, a forma que ele está correndo, ou seja, o movimento de pernas, a passada, para que ele possa aproveitar melhor a sua máquina, se tornar mais econômico ao longo de uma partida de futebol. Isso é importante, para que quando ele chegue lá no final, aos 90 minutos, ele não tenha perdido esses 10, 15% de velocidade. O que torna a partida lenta no futebol brasileiro e perigosa se você tiver uma equipe que está um pouquinho melhor condicionada. Isso a gente não pode permitir de jeito nenhum. Edson, qual é a melhor média de idade para um time de futebol? A média de idade do time, dos 11 que entram em campo? 24,3 anos. 24,3. Pega os 4 da primeira, pega os 4 da segunda e você vai ver qual é a média de idade. 24,3. Se você pegar os últimos 5 campeonatos, não só o último campeonato, pega os últimos 5 campeonatos da primeira, pega os últimos 5 campeonatos da segunda, campeonato brasileiro, e verifique lá a média de idade. Vai dar essa média que eu estou lhe falando. Mas tem um detalhe nisso aí. Fortaleza no grupo, os 28 contratados, hoje a média dá 26 anos. Agora, em termos de equipe, o Flamengo não vai colocar nenhuma equipe de 28 anos não. Nós temos que ver o seguinte, nós temos o treinador e ele vai ter uma ideia de qual campeonato ele vai enfrentar. Ele tem uma ideia de quais são os adversários que ele vai enfrentar. Ele tem uma equipe mais experiente, pode ter uma equipe mais jovem, pode mesclar a juventude com a experiência. Cabe a nós, independente da idade, eu buscar esses índices fisiológicos, né? Se eu tiver uma equipe que tem uma idade um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais jovem, o meu ideal como fisiologista é fazer com que o preparador físico receba os testes e diga para ele a quanto, a quem, ou acima ou abaixo daqueles índices necessários para o melhor desempenho. Então o importante é isso. As médias de idade são importantes, mas elas são um pouco subjetivas. Eu respondi a idade porque você me perguntou, mas existe uma subjetividade. Nós temos atletas, por exemplo, com 33, 34 anos que apresentam um desempenho físico melhor que um atleta de 24, 25 às vezes, na mesma posição. Então existe uma subjetividade grande nesse aspecto, a gente vai levar em consideração isso também, é claro. Obrigado. Edson, do Alexandrino, TV Verdes Mares. O coração do desempenho do atleta tem como base a preparação física. E normalmente dizem que o atleta ele torce o nariz quando vai se preparar fisicamente, mas lá no meio da temporada ele agradece todo esse esforço de parte dessa do Ceará.
Rapaz, o esforço físico do atleta realmente é algo que muitas pessoas não percebem, né? Porque só vê o momento da partida e o jogo muitas vezes não representa aquele esforço que ele realiza para aquele momento. Então, realmente nós temos um calor intenso, por isso os treinos estão sendo feitos mais no período da manhã e mais no final da tarde para fugir daquele sol que mais agride o nosso atleta. Mas ele é exigido de forma igualitária, como se estivesse em qualquer outro estado, qualquer outro local do nosso país. Ele precisa ser exigido, ele está sendo preparado com um campeonato cearense que é muito forte, muito pegado, mas logo em seguida vem um campeonato brasileiro. E esse campeonato brasileiro vai precisar também demonstrar os níveis elevados. A ideia nossa, junto com o professor Pedro Henrique, que é o preparador físico, é fazer algo crescente, né? Não começar 100%. Então nós não podemos começar 100%, não é uma corrida de 100 metros que nós temos pela frente. Eu diria que nós temos uma corrida de 10.000 metros. Qual é a diferença? 100 metros eu dou tudo desde o início até o fim, uma competição curta, mas é uma competição maior que nós temos. Então a gente precisa dosar e chegar no final ainda com capacidade de dar um sprint na reta final. Isso é o mais importante. Quando chegam as partidas finais, aquelas que são as decisivas realmente, eu tenho que ter uma reserva. Se eu não tiver essa reserva fisiológica, não vou conseguir. Os atletas estão sendo orientados quanto a isso. Os atletas vão receber orientações, nós teremos palestras para eles entenderem a importância da preparação física. Muitos deles já sabem disso, já tiveram isso em outros clubes também, mas nós vamos ficar reforçando e batendo nessa tecla, para que a gente possa contar com o atleta. É importante isso. Ele tem que estar do nosso lado. Eu gostei muito dessa questão que você falou do Barcelona. O Barcelona, quando o Guardiola assumiu o Barcelona, ele trouxe o fisiologista e passou assistente dele. É interessante que quando ele saiu, o Barcelona perdeu isso e voltou com o Luiz Henrique. Esse assistente ele vai junto na parte tática com eles. Você também vê essa questão que hoje grandes fisiologistas têm um fisiologista ali auxiliando o treinador na parte tática, até pela questão do físico dos jogadores, como é que eles se movimentam. Você tem mais ou menos esse estilo, Edson? Na verdade, o professor Wellington, que é o auxiliar do Flávio, ele faz essa função de auxiliar técnico, né, e tático. Então, na verdade, a função da fisiologia, ela pode ser aproveitada dessa forma. Então, o Flávio é inteligente da forma que ele pensa e a forma que ele conduz a equipe. Com os dados que ele recebe da fisiologia, ele pode muitas vezes mudar o seu esquema tático, porque ele vai ter a ideia, a característica de cada um dos seus atletas, fisicamente. Tecnicamente, ele vai ter o contato diário, vai saber o que eles podem e não podem. Então, se ele precisa de um lateral que tem uma velocidade muito maior, ele vai ter essa informação da fisiologia. Ele precisa de um lateral que tem uma resistência de velocidade maior, ele vai ter essa informação. Ou um volante que perde muito da sua capacidade no segundo tempo, ele também vai receber essa informação. Então, ele recebe as informações, com base nisso, ele também pode dispor taticamente a sua equipe. Por isso que a fisiologia não é simplesmente um apoio para o preparador físico. Basicamente é isso. Mas ela pode ser utilizada quando o treinador tem essa visão, pode ser utilizada para sua montagem tática, estratégica. É muito pesada a preparação deles? Rapaz, o professor Pedro ele tem uma forma de conduzir essa preparação física de uma forma bem equilibrada, né? A gente acompanha o histórico do professor Pedro, número baixo de lesões, as equipes chegando sempre, isso é muito importante. Então, o pegar forte, ele é um pouco relativo, vou te explicar por quê. Você pode fazer o atleta treinar forte sem que ele perceba, às vezes. E ele pode treinar fraco percebendo. Então, como você conduz a preparação física, é a forma com que você vai fazer com que o atleta responda aquilo que você quer. A fisiologia vai fazer os testes o quê? Buscando a excelência, buscando o top, buscando os melhores do Campeonato Brasileiro. Índices que já existem, estão publicados aí em artigos. Então, qual foi o resultado de uma equipe, vamos imaginar, o Corinthians. O Corinthians hoje é a bola da vez. Por quê? Ele demonstra um preparo físico acima da média das equipes brasileiras. Um número de piques maior, um número de saltos maior, um número de roubadas maior. Então isso chama a atenção das outras equipes. Como é que nós podemos fazer isso? Investigando todos os jogos. Então, eu estou fazendo uma leitura agora de todos os jogos para ver quais são as ações fisiológicas que foram realizadas nas últimas 10 partidas do Corinthians, especificamente do Corinthians, porque é ele que demonstrou melhor desempenho fisiológico no final do Campeonato Brasileiro. E aí, com base nisso, a gente pode, junto com o professor Pedro, se organizar para tentar buscar, equacionar e ele quebrar a cabeça dele como é que ele vai montar a preparação física para chegar próximo a isso.
Desculpa, a gente está falando muito de jogador de linha, mas como é que você vai proceder com o tratamento dos goleiros também? Conversei com o professor Wellington, que é o preparador de goleiros, e a gente vai fazer os testes específicos para goleiro. Porque o goleiro ele tem uma característica. O que nós precisamos fisiologicamente de goleiro? Velocidade de reação, capacidade de explosão, saltar para o lado da perna não dominante com o máximo de perfeição próximo daquela que ele tem a perna dominante. Esses são os objetivos de um treinador de goleiro e é para isso que eles treinam diariamente de forma incansável. É um dos atletas que mais treina o goleiro, que chega antes e sai depois, a gente sabe muito disso, é um dito antigo no futebol. Então existem testes fisiológicos específicos para o goleiro, que são a impulsão vertical, a impulsão lateral, a velocidade de reação com os dois membros e a velocidade de reação com os dois membros superiores. É isso que a gente vai avaliar para poder ajudar o professor Wellington. Você fez uns testes ali diferenciados, muita gente ali veio com idiota, né? Que testes foram esses e alguém se destacou? Vamos acompanhar. Eu peço desculpas para não falar sobre se alguém se destacou, porque isso é uma coisa que a gente tem que segurar, não é o momento de nós falarmos. Os atletas, obviamente, vão saber quem foi melhor e quem está na média. Fizemos 2 testes, talvez tenha chamado a atenção de vocês. Um deles é importante, é um tiro de 60 metros sem bola. E depois o atleta se desloca os mesmos 60 metros tocando com a sua perna de habilidade. E depois os mesmos 60 metros tocando com a perna não habilidosa. E aí nós vamos verificar o quanto a bola atrapalha ele no deslocamento. Quanto a bola tira de velocidade dele, ele correndo sem a bola, ele tem uma velocidade, depois com a perna de habilidade, quanto é que a bola tira da velocidade dele, e com a perna sem habilidade. Esse é um dado muito importante, porque uma coisa é o atleta correr sem bola, e a outra é correr com bola. Então nós observamos em algumas partidas, que os senhores podem observar, que muitas vezes tem um jogador à frente, mesmo com a bola, o que está atrás dele não consegue pegá-lo. De tão rápido que ele corre com a bola não atrapalha o seu deslocamento, ele consegue coordenar a movimentação. Então nós fizemos esse teste hoje com o pessoal. O outro teste que nós fizemos é uma adaptação da Universidade Católica do Chile, que tem uma equipe de futebol, que é o chute na vertical. O atleta chuta a bola com a maior força, com a maior potência possível e a gente aguarda ela tocar o gramado. E aí eu marco o tempo. Com base nisso eu verifico se a perna, geralmente o que deve acontecer, se ele chuta com a perna direita, a perna de habilidade dele é a direita, a perna esquerda tem que ser a mais forte, que é a perna da impulsão, é a perna do apoio. E o contrário, vice-versa. Então nós precisamos controlar isso. Com base nisso a gente tem uma ideia de como é que está essa força, essa potência dos membros dele. Com esse chute, esse simples balão para cima, traz muita ciência para a gente, muita informação.